Vamos navegar um pouco, como sabem, quando eu prego, gosto muito que vocês naveguem na Bíblia juntos comigo e admito, hoje vou pedir a vocês para verificarem alguns versículos comigo pelo ecrã. Já viram que vamos continuar a nossa série na primeira carta de João. Vejam lá, primeira carta de João, capítulo 4, de versículo 1 a 6. Vai ser aqui que vamos plantar as nossas mentes, os nossos pés e tentar entender o que Deus está-nos a tentar dizer através do apóstolo João e na carta que escreveu aos santos. Podemos aplicar até hoje. E enquanto vem até o título, examinem os espíritos. É o que nos diz o apóstolo João, já no primeiro versículo. Mas acham que existe necessidade de discernir entre o falso e o certo, não é? Espíritos da verdade e da falsidade. Porque hoje em dia sabemos que há muitas religiões e seitas e muitas pessoas que ensinam coisas que dizem ser de Deus. Temos que examinar, não é? Porque há muita coisa que eu ouço que não é de Deus e também me faz sentir bem. Mas não quer dizer que seja correto. Então, há uma necessidade hoje em dia de nós estarmos mais cientes, conscientes do que é certo e do que é errado. Para nós conseguirmos, então, sermos guiados. E isso vem através da palavra, não é? E do Espírito que nós temos que nos ajuda a discernir. Mas era bom se nós tivéssemos um dispositivo, não é? Imagina, entravas numa igreja, tiras este dispositivo e já começas a examinar e bem, não, aqui não tem o Espírito da verdade. Vou procurar outro sítio. O meu carro está já avariado há 3 semanas. Nós estávamos a subir aqui um monte, por acaso, já aqui a subir atrás de um autocarro daqueles 2 lugares turísticos vermelhos. Vão muito lentamente e nós, sempre a primeira e segunda começou a sair fumo do carro branco. Estacionamos o carro ali ao pé da padaria no monte e depois esperamos. Levamos o reboque e tudo mais. Não sabíamos o que estava de errado com aquilo, mas nós decidimos parar. Porque quando vês fumo a sair do capô, alguma coisa está mal, não é? E entretanto o homem do reboque veio e disse, acendeu a luz do óleo. Ele estava a tentar nos ajudar a saber um pouco, determinar, a diagnosticar o problema. Ele disse, se calhar é só água. Se calhar só precisa de água. E nós estávamos a pensar, não sei o quê, e eu pensei, bem, melhor é você levar de uma oficina e eles sabem logo o melhor o que fazer, não é? Entretanto, 2 semanas depois, que foi o sábado passado, fomos lá buscar o carro, todo arranjadinho, e a minha mulher agora, depois de usar uns dias, enquanto eu estava na Conferência Fiel em Lisboa, não pegava o carro. Não pegava. E então veio um senhor, eu telefonei ao mecânico, já está em Lisboa, e eu telefonei e disse-lhe o sucedido. Olha, a minha mulher estava para conduzir, ligou o carro e não ligou. Não sei qual é o problema. Então ele enviou um mecânico lá. Eles têm um dispositivo. Sabe o que é? Faz um diagnóstico. Não sei qual é o nome, mas faz um diagnóstico do que está mal. E aqui logo acendeu. Disse problema elétrico na calibração dos injetores. E ele já sabia logo o que era o problema. Então pedi reboque e pronto, lá está. Desde sexta-feira, ontem foi feriado, por isso está fechado. Então, se Deus quiser, amanhã ou depois terei o carro de volta. Mas não era bom se tivéssemos assim um desses dispositivos. Sempre que ouvir um pregador, eu até, ou vou numa igreja, ou estão numa conversa normal e alguém começa a dar umas sabedorias e conselhos bíblicos, que tivessem um dispositivo que vocês, deixem-me examinar isto, mas não temos. Então como é que nós, crentes, conseguimos discernir entre o espírito da verdade e o espírito da falsidade? Será que existem alguns testes que podemos fazer? E é isso que vamos aprender hoje. O apóstolo João quer que nós aprendamos 2 testes para discernir entre o espírito da verdade, que vem de Deus, e o espírito de falsidade, que vem do maligno. Okay? E é esse o propósito da nossa mensagem de hoje, na 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 6, em que eu os peço agora para lerem comigo, está bem? Capítulo 4, da 1 de João, versículo 1 e 6. Esta é a palavra de Deus. Ele nos diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é costume, eu gosto sempre de fazer uma curta oração, a pedir novamente a bênção de Deus. Grande Pai, peço agora, enquanto lemos a sua palavra, que ajudes-nos a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então já repararam que dentro deste conteúdo, no princípio, diz que há maneira de nós reconhecermos entre o espírito da verdade e o espírito da mentira. Não é? Ele diz, não dás crédito a qualquer espírito. Antes provai, ou nas vossas versões, se calhar tem, examinem, ou examinai. Mas é o mesmo sentido. Temos que examinar. Ele está-nos a dizer para examinar. Então tem dois testes que nos ajudarão a distinguir a verdade do erro. Os falsos mestres dos verdadeiros, encontrados nesta passagem. Primeiro, examinamos os pastores e suas pregações. Esse é o teste. Principalmente é o que estão a ensinar sobre Jesus. Ok? O que é que as pessoas acreditam, o que é que os pastores, nas suas pregações, acreditam ou ensinam acerca de Jesus? Então, o primeiro teste, examinem o pregador e a sua pregação. E o segundo teste, examinem o povo e a sua preocupação. Porquê que as pessoas acreditam neles, então? Porquê que têm tantos seguidores? O que é que eles estão a vender que as pessoas estão a comprar? Compreendem esses dois testes. O pregador e a sua pregação, ou o que nos diz acerca de Jesus, o que é que eles estão ensinando. E, segundamente, falando o povo e a sua preocupação. Então, o que é que eles estão? Porquê que eles, o que é que atrai este povo a estar tão a seguir estes falsos profetas, estes falsos mestres? Ok? Esses são os dois textos que vamos agora descobrir através destes versículos que temos na 1 de João, capítulo 4. E reparem novamente no primeiro versículo. Na exortação do apóstolo João, que ele nos diz para não crermos, não é? Não crermos ou acreditarmos em todos os espíritos. Mas antes, fazer o quê? Provar ou examinar. Ok? Então, duas observações aqui. Em primeiro lugar, podemos ver que existe uma relação, uma correlação entre os espíritos malignos e falsos profetas. Ok? Há uma influência, de alguma maneira, de um espírito maligno a usar este falsos profetas e falsos mestres. Ok? Já vemos uma relação aí. Por outras palavras, ele não nos está a pedir para testar uma coisa invisível. Porque muitas vezes, quando nós dizemos espíritos, nós pensamos em coisas invisíveis. Compreendem? O que é que ele nos está a dizer? Ele está a dizer que devemos testar os espíritos examinando o que o falso mestre acredita e prega. Compreendem? Para sabermos o espírito que está por trás da sua pregação e do seu ensinamento. Então, a maneira de nós sabermos é através do que eles ensinam. Até a palavra nos diz, vocês saberão eles pelos vossos frutos. Falando de falsos profetas também. A sua vida, a sua prática, o seu ensinamento. E explicarei mais um pouco à medida que avançamos. Mas em segundo lugar, também, observem, que ele diz que há uma proibição. Portanto, o primeiro foi, vocês, uma ordem, ele diz, não creis, examinem, prova, examinem. E ele depois diz, proíbe, não acredites. Compreendem? Ele diz, ordena para que não creiamos em todos os espíritos. Então, existem muitos espíritos. Ele diz, não acredites em tudo o que ouves ou vês. Ordem, examina, proíbe de creres em tudo o que ouves e acreditas só porque soa bem. Aquele Instagram, tu vês um gajo a pregar, faz-te sentir bem. Ele diz, não creias em todos os espíritos. Procura saber quem ele é. O que é que ele prega? O que é que ele diz acerca de Jesus? Então, isto já é um bom teste. Com aquele vídeo que vocês verem, que lhes vais saber, isto é muito fixe. Deixa-me procurar o que é que este homem é. O que é que ele faz? O que é que ele diz acerca de Jesus? Já é um primeiro teste que podemos fazer. E aqui também nos diz que há a ordem de testar, ou examinar, ou provar os espíritos. E sabem, para vos dar um pouco mais de grego, no grego, este verbo, examina, está no presente e ativo. Quer dizer que é uma coisa habitual que temos que fazer. Não é só uma vez. E confiar na pessoa para sempre. É uma coisa até agora, vocês têm que ouvir e examinar. Sempre. Sempre que ouvem algo. Mesmo dos vossos amigos, mesmo de mim, vocês têm que sempre examinar o que está dito consoante a palavra. Ok? O pregador e a sua pregação. E a sua vida também, às vezes, prova do que acredita.
Está bem? Então, este verbo está no presente imperativo ativo. É imperativo, quer dizer que ele está a dizer, tens que dizer, fazer, sempre. É habitual. Não é só uma vez. Sempre. E então, à medida que recebemos a instrução que proclama ser fiel à palavra, nós examinamos, fazemos um teste. Ok, o que é que esta pessoa está a dizer acerca de Jesus? Embora, às vezes, muitos falsos mestres podem dizer um pouco da verdade. Não é? Mas se tu fores a verificar realmente o que dizem acerca de Jesus, é o teste que se vocês levem a levar esta pessoa a sério ou não. Está bem? Agora, eu não estou a sugerir que a gente temos que ser muito críticos uns dos outros. Tipo, deixa-me já anotar. Eita, olha, ele disse aquela palavra. Claro que eu vou dizer algumas coisas que às vezes não são certas ou erradas. Estou a falar de doutrinas essenciais consoante a identidade de Jesus Cristo e a palavra de Deus. Posso-vos dar conselhos que às vezes podem ter prescrições bíblicas, mas não há palavra. Não estou a dizer para vocês serem hipercríticos. Compreendem? Estarem sempre a julgar uns aos outros e aqueles todos que lhe dão conselhos. Mas estou a pedir para estarem conscientes que existem espíritos malignos que operam em pessoas e em meios de comunicação e outros meios para vos enganar. Para estarem mais conscientes, ok? Mais sensíveis. Só isso. Reparem comigo nos versículos anteriores, no capítulo 3. Versículo 23 e 24. Capítulo 3, de onde estamos agora? Capítulo 3, versículo 23 e 24. Reparem no que o apóstolo João acabou de escrever. Isto foi o que ele acabou de escrever, no versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E ouçam, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, todo o crente tem um Espírito de Deus em si. E conhece a verdade. Ou ao menos tem uma sensibilidade à verdade. Sabe, se houver alguma coisa que não bate bem, alguma coisa que alerta na consciência, não é? Alguma coisa que disse que o Espírito traz à nossa mente que começa a desenvolver. Isto não está certo. Há alguma coisa que não está a bater bem. É um alerta na nossa consciência e que é instruída e programada à medida que vais conhecendo mais a palavra. Compreende? Nos faz sensível. Então, ele passa a dizer no nosso texto que o Espírito, esse mesmo Espírito que está presente em vocês, pode ser discernido em outras pessoas, nestes pregadores, se eles têm o mesmo que vocês têm, que é de Deus, e são irmãos, e que vêm com verdades de Deus, ou não. Porque nós temos a capacidade de discernir só com o Espírito Santo. Ok? Isso é o elemento essencial. Ele é o nosso ferramenta de diagnóstico, através da palavra. Ok? Então, a realidade é que existem outros espíritos. E para termos cuidado para examinar o espírito destes chamados professores espirituais. Para não acreditarmos em todos os mestres que afirmam ter o Espírito de Deus, temos que examinar se o que realmente ensinam vem do Espírito Santo ou de um outro espírito, que ele diz que tem espíritos, tem o de Deus e tem os malignos. Tem outros espíritos, não é? Do maligno. E até, aliás, já por implicação, nós conseguimos entender que havia um crente ali que talvez queiram nesta armadilha. Porque se ele está a dizer a eles, quer dizer que eles, por implicação, já foram enganados. De confiar em falsos mestres. E é-nos dito que estes falsos mestres saíram pelo mundo. Infiltraram-se em igrejas. E espalharam falsos ensinamentos. Lembrem-se da época que o apóstolo João escreveu esta carta. As pessoas se encontravam em casas. Não havia telefone, não havia internet. Era em casas. Quando esta carta foi escrita, já eram 60 anos após Jesus ter ressuscitado. A igreja estava dispersada, o povo de Deus, escondido em casas a tentar, através de poucos escritos que eles tinham nas vossas mãos, oralmente, histórias que tinham falado acerca de Jesus. E então era uma fase, uma época em que facilmente as pessoas podiam ser enganadas. Porque nós temos isto aqui, bem cuidadinho. Eu posso dizer, está bem, capítulo e verso, por favor. Onde é que isto está na palavra? Mas eles não tinham isso. E então muitos deles foram enganados a duvidar do ensinamento que os apóstolos tinham transmitido enquanto estavam com Jesus. E o apóstolo João era o único apóstolo vivo. Os outros já tinham morrido. Nesta altura, ele já estava nos seus 90 e tal anos. E ele ouviu que destes falsos mestres que se tinham infiltrado, ensinado
ensinamentos contrários aos dele, escreveu esta carta. Porque eles foram enganados. Mas estes falsos mestres depois abandonaram a igreja. Compreendem? Eles depois de enganarem os irmãos, fugiram e foram para o outro lado enganar outros. Então esse era o contexto em que esta carta foi escrita. E vemos exemplos desta realidade. Aliás, vocês sabem que tem 1 João, 2 João e 3 João. E se olharmos na 2 de João e 3 de João, vemos esta realidade do que eu vos estou a dizer, de falsos mestres, ou de emissários que iam de casa a casa, tanto bons como maus. Por exemplo, olhem na 3 João. Então, só aqui 2 páginas, 3ª Epístola de João, mesmo no contexto aqui. E reparem no versículo 5 a 8. Vemos exemplos desta realidade de haver emissários. Na 3ª Epístola de João, ou a Carta de João, versículos 5 a 8, diz: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, tinham bons irmãos que visitavam as igrejas e ensinavam o que é certo. Mas também tinha falsos. O problema surgia quando apareciam pessoas que afirmavam ser profetas ou mestres de Deus, mas na realidade eram lobos em pele de cordeiro. Agora reparem na segunda, uma página atrás, 2ª Epístola de João. 2ª Epístola de João, versículo 7 a 11. Reparem. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ouçam, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dês boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então reparem a realidade de haver pessoas a visitar estas casas onde os irmãos se congregavam e tinham uns que eram bons, que ele disse, ok, mas outros com doutrinas falsas, que ele diz, vocês nem sequer os recebam, abram a porta em casa. Não aceitem estes falsos mestres. Ele se preocupou muito para os crentes saberem como examinar o falso do certo. Então, desta maneira, há algumas igrejas que eram vítimas de falsos mestres. Mas isso não era só verdade naquela época. Hoje em dia também existe essa verdade. Não é? Quantas igrejas caem vítima de falsos ensinamentos e falsos pregadores e falsos mestres que vivem do bem e do bom, não é? E o povo sofre e é pobre. E não só disso. E muitas coisas más que usam. Dizer que vem de Deus, tanto curas, milagres e tudo mais, mas no entanto são lobos em pele de cordeiro. Tem um britânico de nome John Stott que ele disse uma observação que eu acho que é boa para este contexto. Ele nos diz assim, passo a citar: Jesus alertou os seus discípulos sobre falsos profetas, em Mateus 7, em Marcos 13. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, em Atos 20, e Pedro, em 2 Pedro capítulo 1. Ainda hoje há muitas vozes a clamar pela nossa atenção, e muitas seitas a ganhar amplo apoio popular. Alguns deles afirmam ter uma revelação ou inspiração especial para autenticar a sua doutrina pessoal, particular. Há necessidade de discernimento cristão, pois muitos são demasiado crédulos e exibem uma disposição ingênua para dar crédito à mensagem e ensinamentos que supostamente vêm do mundo espiritual. Devemos evitar ambos os extremos, diz ele. A superstição, que acredita em tudo, e a suspeita, que não acredita em nada. Parte de citar. Então não podemos ser o extremo. Não acreditamos em nada. Ou o outro que acredita em tudo. Então, sabendo que tal é verdade, como podemos reconhecer o seu ensinamento de igrejas e seus pregadores vem do Espírito de Deus ou não? É o primeiro texto. Examinamos o pregador e a sua pregação. O pastor e a sua pregação. O que é que ele está a dizer acerca de Jesus? É isso que ele nos está a tentar ensinar. Leiam novamente o versículo 2 e 3 do capítulo 4 da 1 de João onde estamos, para refrescar a memória, que é o nosso texto principal. Reparem,
capítulo 4, versículo 2 e 3 só. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Diz-nos João. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, existe um texto principal da verdade para aplicar estes falsos mestres e expô-los. O que pensam do Senhor Jesus Cristo? O que é que eles ensinam acerca do Senhor Jesus Cristo? Uma observação rápida. Primeiro, existem dois espíritos no mundo. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Repararam? O Espírito de Deus, ele faz uma comparação. E existe o Espírito do Anticristo, que é aquele que já ouviram e que ainda está para ver. Então, um é de origem divina e um é de origem maligna. Não é? Um glorifica Cristo, o outro é anticristo. E anti significa aquele que toma o lugar de Cristo ou se opõe a Cristo. Ok? Então, ensinamentos que refletem mais o próprio pregador ou outras coisas a não ser Cristo. Compreendem? Que as pessoas, quando vão ali, não estão ali para Cristo. Estão ali por outras razões. Podem dizer Jesus, Jesus, Jesus. Mas o que os movimenta e alimenta não é Jesus. São outras coisas. E isso vai se tornar mais evidente no segundo texto, que eu vou falar acerca do povo e o que procuram. Não é? Mas aqui já reparamos que existe uma ideia de haver um anticristo, um espírito anticristo que se opõe ou imita. Faz-se passar por Jesus. Faz-se passar que vem de Jesus. Não é? E em segundo lugar, nós precisamos compreender, já que estamos a falar do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, acreditamos, temos que então entender, então realmente, qual é o papel do Espírito Santo. Para ter mais noção do que procurar quando vermos um espírito maligno. É saber então qual é um dos papéis do Espírito Santo. O que é que eu devo estar à procura? E para tal, agora vou-vos pedir para virarem para o Evangelho de João. Vão ao Evangelho de João comigo. Também é o mesmo autor que fez esta carta. João, bem conhecido. Tem Marcos, Mateus, Lucas, João. Ok? João, capítulo 15. Vamos juntos. Capítulo 15. Ok. E reparem no versículo 26. Versículo 26. Ele nos diz acerca do Espírito Santo. Isto é Jesus a falar. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, testificará de mim. Então, qual é um dos papéis do Espírito Santo? O Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele vai dar testemunho a quem? A mim? Às curas? Aos milagres? Às doenças? A Jesus. É um dos papéis dele. Testemunhar, apontar para Jesus Cristo. Testemunhar de Jesus Cristo. Testificar Jesus Cristo. Agora virem o capítulo 16, o próximo capítulo. Mesmo ao lado. 16. Versículo 13 e 14. Mais um aspecto. 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ouçam, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é que ele fará? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de me anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, que papel nos diz o Espírito Santo aqui ter nestes versículos? Guia-nos à verdade, não fala de si próprio. Há muitas igrejas que magnificam o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Mas está a dizer que ele não fala de si próprio. Compreende? Então, ele está a dizer, ele nos guia à verdade, ele não falará de si mesmo, mas ele diz, glorifica quem? Em versículo 14. Novamente. Jesus. Versículo 14. Ele me glorificará. Isto é Jesus que está a nos dizer isso. Ele me glorificará. Então ele glorifica Cristo. E mantenham o dedo aqui em João, porque vamos voltar para aqui em breve. Então voltem para a primeira de João, onde estávamos antes. Ponham um marcador aqui. Primeira carta de João, que é onde estamos a estudar hoje. Então,
Primeira carta de João, capítulo 4. Continuamos aí, mas já voltamos a João outra vez. Portanto, qualquer ensinamento que afirme vir do Espírito de Deus precisa de glorificar quem? Jesus. Jesus. E então, muitos procuram os dons do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. É isso, não é? O poder do Espírito Santo, as curas do Espírito Santo. Mas não sabem que o papel do Espírito é testemunhar e glorificar Jesus. Então, conhecer Jesus através da sua palavra e a nossa obediência como quem não é importante. Vir para a igreja para conhecer a palavra e se apetecer, de segundo lugar, eles querem vir para ver. Eu quero me sentir melhor, eu quero ouvir uma música que me faça saltar, e eu quero ter cura, e prosperidade, e dinheiro, e saúde, eu quero sucesso. Não é? Mas ele diz que o Espírito não é esse o Espírito da verdade. O Espírito da verdade guiará o crente a obedecer Jesus Cristo, a magnificar Jesus Cristo, a glorificar Jesus Cristo. Então, qualquer coisa que distraia desse assunto torna-se um espírito maligno. Não vem de um espírito da verdade. Porque agora acabamos de ver realmente como é que examinamos esses ensinamentos. E esta palavra no versículo 2, reparem, todo o espírito que confessa, tem isso na vossa versão, confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. A palavra confessa transmite uma ideia de declaração enfática, ou uma profissão, uma lealdade. Isto é uma verdade imovível. Mas não é interessante que a verdade acerca de Cristo, que deve ser confessada, é a encarnação. Essa é uma palavra esquisita. Encarnação, sabe o que é a encarnação? Quando Jesus tomou forma humana. O que ele nos diz aqui, não é? Todo o Espírito confessa que Jesus veio em carne. Tomou um corpo humano. É de Deus. É interessante, não acham que a encarnação de Cristo é uma das verdades a ser proclamadas? Agora, porquê que a encarnação de Cristo é tão importante? Aliás, digam-me o que é que acham. É importante a encarnação, que Jesus se tornou um homem? Sim. Porquê? Porque prova que realmente Cristo veio aqui na Terra, esteve na Terra. Que esteve na Terra, presencialmente, o vimos, Morreu na cruz de Calvário. morreu na cruz. E ele morreu por anjos, animais. Ele era um animal a morrer por animais. Ele era um anjo a morrer por anjos. Ele era o quê? Um ser humano a morrer por quem? Por humanos. Vão perceber? Porque, aliás, eu vou falar um pouco mais, talvez, depende do tempo, que eu penso que já está mais limitado, mas sabem que há até seitas que não aceitam que Jesus Cristo veio na carne, ou até ressuscitou na carne. Então isso não é uma coisa difícil de entender. Mas agora, vamos procurar entender juntos o que o apóstolo ensinou acerca da encarnação. Mesmo como fizemos com o Espírito de Deus, vamos realmente saber porque é que a sua encarnação estava sob ataque. E vamos agora de volta ao Evangelho de João. Se ainda lá tem o dedo e o separador. Ok? João. Vamos lá percorrer João, o mesmo autor, e analisar alguns versículos para compreender o que está implícito na encarnação de Jesus Cristo. Então, vamos ao capítulo mais famoso, ou um dos mais famosos. Que eu acho que o mais famoso é 3, não é? Mas vamos ao 1. 1. Vocês conhecem, no princípio, era o verbo. Sabem, não sabem? Acho que o mais famoso é o 3,16, não é? Pois Deus amou o mundo de tal maneira. Mas sim, reparem no capítulo 1, versículo 1 a 3 do Evangelho de João. Diz, no princípio era o verbo, ou a palavra, algumas versões dizem, não é? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, já implica a pré-existência e divindade de Jesus, identificando como a palavra, o verbo, que está com Deus e é Deus, e que esteve envolvido na criação. Mas reparem no versículo 14. O que é que nos diz? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Já viram a encarnação aqui? Então afirma que o verbo divino tornou-se ser humano, carne, viveu entre os seres humanos, revelando a sua glória como o único Filho do Pai. Ele é o único caminho, verdade e a vida, não é? Mas reparem no versículo 18 agora, que isto tem um raciocínio. Versículo 18. Mas por que razão? Porque Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então pensem comigo, a maneira de conhecer Deus é conhecer Jesus Cristo.
Aquilo é o único que foi revelado. E então, quando tu vais a uma igreja, fala, ser Deus, mas não está a falar de Jesus Cristo, então não estás a aprender quem Deus é. Porque a única maneira de conhecer Deus é conhecer mais Jesus Cristo. Então o pregador, o pastor, tem que pregar mais Jesus Cristo. Não é? Porque não há maneira de conhecer Deus se não souberes quem Jesus Cristo é. E aí é que nós examinamos o pregador e a sua pregação. O que é que ele está a falar acerca de Jesus? Porque é a única maneira que eu vou conhecer Deus é que sabendo se ele está a ensinar o que é verdadeiro acerca de Jesus. Compreendem? E aliás, capítulo 17. Já que estamos no João. Capítulo 17. Versículo 3. Olha o que o próprio Nosso Senhor Jesus diz na sua oração. No capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Ok, então o que é a nossa vida eterna? Que o conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Já viram? A vida eterna, para que nós fomos criados, é para conhecer Jesus Cristo e o seu Pai. Não é para teres uma vida melhor aqui na Terra, ou teres prosperidade e tudo mais que muitos pregadores te vendem. A tua proposta é conheceres o teu Criador. E como não consegues ver, a única maneira que consegues saber quem Ele é através de Jesus Cristo. Compreendem? E agora voltemos ao 1 João. 1 João. E reparem, no último capítulo, como é que o apóstolo João termina a carta. Voltamos a 1 João, mas capítulo 5. O último capítulo. E reparem no versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em quem? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Reparam na correlação de conhecer o Deus através de Jesus Cristo, que Ele é que é a nossa vida eterna. Portanto, simplificando, o texto definitivo de um mestre inspirado por Deus tem que ser cristológico. Uma palavra muito esquisita, mas é acerca de Cristo. Proclama a natureza humana como a divina de Jesus Cristo. Já pensem agora em religiões, outras religiões. Existem religiões e até seitas que dizem ser cristãs que negam que não só a divindade de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, aquilo é o único caminho, a verdade e a vida, aquilo é o único mediador entre os homens e Deus. Sabem alguma religião ou denominação ou seita que pode negar uma... Ok, já podemos fazer este exame e olhar certas seitas, certas religiões que dizemos, estes ensinam mal acerca de Jesus porque não acreditam na divindade, por exemplo. Que outras religiões não acreditam na divindade de Jesus Cristo? Tem muitas. Testemunhos de Jeová. O Islão é um profeta, não é? Que eles acreditam. Muitos até podem usar o nome de Jesus Cristo em várias outras coisas. Mas negam. O exame já está feito. Logo, essas são fáceis, não é? De ver logo que eles estão a ensinar o Jesus errado. Até os nossos irmãos católicos, mesmo aqui ao lado, não acreditam que Jesus é o único mediador entre o homem e os Deus. Eles têm que ir a quem, às vezes, para orar? A Maria. Ok? Então, não estamos assim muito longe de entender que temos que ouvir o que é que eles ensinam acerca de Jesus. Aí nós sabemos realmente o espírito da verdade e o espírito maligno. E sabe o que é interessante? Todas estas religiões e seitas que nós falamos, Islão, ou Testemunhas de Jeová, os Mormons, não é? Que é os santos dos últimos dias, não é? Eles têm sempre a origem de alguém que diz vir de Deus. Não é? Eles não vão dizer, olha, eu venho do diabo, vem para a igreja. Eles não vão dizer isso. Tudo o que eles vão pregar, dizem que vem de Deus. E todos aqueles que se congregam, que são muitos mais do que estão aqui, eles estão a pensar que estão a adorar Deus. Não é? Mas é estes textos que são importantes para nós conhecermos. Examinar os pastores e as suas pregações, examinar o que eles estão a ensinar acerca de Jesus. E agora o segundo texto, mais brevemente. Porque vocês me podem até pensar assim, como eu também já pensei. É muito mais fácil de ver religiões falsas. Budismo, Islão. É fácil de ver, claro que eles não são de Deus. Mas agora, como é... E aqueles que são evangélicos, ou dizem ser evangélicos, ou
cristãos que já são mais difíceis de saber. Não é? Porque eles... Como é que eu sei? E o segundo texto nos vai ajudar. O segundo texto é examinar o povo e as suas preocupações. O quê? Que as pessoas acreditam acerca das falsos meios. Porquê é que elas acreditam? Enquanto o outro focava-se no pastor e na pregação, este foca na audiência. Compreendem? No povo e nas suas preocupações. Porque se ele está falsamente a ensinar, porquê é que as pessoas o seguem então? Tem que examinar a razão, porque são grandes estas igrejas, é sucesso, quer dizer que vem de Deus, é bênção. Então aí é que está o segundo texto. Examina o povo e as suas preocupações. Tem a ver com o público. Porquê é que celebram estes professores? Porquê é que encontram um público imediato? O que é que lhes atrai a tais igrejas e pregadores? Saber esta resposta nos ajudará a discernir os seus ensinamentos e a discernir o espírito da verdade e que vem de Deus dos espíritos malignos. Está bem. Continuamos agora nos últimos versículos. De 4 até 6, do capítulo 4, 1 de João, do nosso texto hoje. Lemos agora o segundo texto. Então ele nos diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, reparem, há 3 grupos aqui. Primeiro, os filhinhos. Reparem no primeiro verso. Filhinhos, sois de Deus. Ok? Depois, segundo grupo, os mestres do mundo. Ele diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. E um terceiro grupo, que é os apóstolos, os verdadeiros pastores, pregadores, mestres. Que é, versículo 6, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Repararam nestes 3 grupos. Então começamos pelos filhinhos. Isto são crentes verdadeiros. Os filhos espirituais de João, não são os filhos biológicos. Ok? Fácil. Pessoas realmente que amam Cristo e são crentes. Filhinhos. Os verdadeiros crentes. E estes ficaram na igreja, não abandonaram porque o Espírito Santo que está neles conseguiu mantê-los firmes para saber que existe alguma coisa de errado. Eles ficaram lá. Certo? Lembrem-se que eles acabaram de sair da igreja, estes falsos mestres. E então estes verdadeiros crentes manteram-se firmes devido ao Espírito Santo que estava neles. Ok? Ele até nos diz no 4, vocês e já os venceste, já o vencido. Porquê? Porque maior é o que está em vós do que está no mundo, que é o Espírito Santo. Ele disse, eles tinham o espírito maligno. Vocês venceram ele, permaneceram na fé, eles abandonaram, mas vocês mantêm-se aí. Porquê? Porque maior é o espírito que está em vós do que estes malignos. Quer dizer, que estes falsos profetas não vão ficar muito tempo entre nós. Pessoas que proclamam falsos ensinamentos vão se sentir mal num lugar onde proclama a verdade. E vão... Porque o espírito maligno é egoísta. Então, se eles não encontram nada para eles próprios no lugar onde vão, saem. A palavra não é suficiente. Portanto, se o Espírito que está em nós nos ajuda, é o Espírito Santo, então, qual é o Espírito que está no mundo? O apóstolo João já escreveu muito sobre o mundo. O mundo. A que mundo se refere? Será que ele está a falar astronomia do planeta? Vamos aqui, reparem comigo, no capítulo 2, virem a página para trás, 2, capítulo 2. Reparem comigo o que ele já diz acerca do mundo. Ok? Ele diz, em versículo 15 e 16, do capítulo 2, da primeira carta de João, não ameis o mundo, ok? Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, agora ouçam, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, o que é que existe neste mundo? Desejo da carne, desejo dos olhos e de coisas da vida, coisas materiais na vida. Isso vem do mundo. Ok? E agora reparem, virem uma página no capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, este mundo vai ser hostil, vai se opor a um cristão.
Todas as coisas vão tentar puxar longe de Deus. São hóstias, eles não os ouvem, não os conhecem porque não conhecem Deus. E agora, reparem no versículo 13 do capítulo 3. É por isso que ele diz o quê? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece ou odeia. Que é o que quer dizer essa palavra. Não se tenham estranhos se as pessoas comecem a odiar quando vocês começam a comportar mais como cristãos. Ao lado das pessoas. Eles vão dizer, e não quer estar ao pé daquela pessoa, não quer passar tempo com aquela pessoa. Pá. Vão começar a odiá-lo. Mas agora, ali no mundo, nós vemos realmente a realidade no capítulo 5, versículo 19. Reparem, no final da carta. Na 1 de João, capítulo 5, são duas páginas ao lado. Versículo 19, o que é que ele nos diz? Sabemos que somos Deus e este mundo, então, o que é? Que todo o mundo está no maligno. Então este mundo que ele está a dizer é um mundo que está influenciado por Satanás. É este mundo em que vivemos. Ok? Tudo, desde o momento que vocês saírem daqui, todo o segundo vai ser influência satânica. No que veem, no que olham, no que bebem, no que... Tudo o mundo. Então, a realidade, irmãos e irmãs, é que por trás destes falsos ensinamentos sobre Jesus Cristo, destas falsas religiões e setas, está Satanás, o diabo. Ok? Existe um grupo, uma comunidade, uma humanidade juntamente influenciada por Satanás que querem atacar o povo de Deus e distrair o povo de Deus de quem é Jesus Cristo. Ok? E com ensinamentos e meios que procuram seduzir o povo. Ok? Atrair, enganar, distrair. E este é o que se encontra no segundo grupo. No grupo do versículo 5. Reparem o que é que ele diz. No capítulo 4, versículo 5. Este grupo que nós falamos. Eles são de onde? Do mundo. E falam do mundo. E o que acontece? O mundo os ouve. Se eu vier para aqui dizer coisas que vos vai sentir bem acerca de, olha, como é que podes fazer isto, ou ter aquilo, ou ter aquela coisa, e podes ter sucesso e ir... Vocês vão adorar isso, porque vem do mundo. Não é? Mas se eu começar a pregar a palavra e a verdade, vai começar a doer no coração. Porquê? Porque é o Espírito da verdade a tentar-vos conformar à imagem de Cristo. Para o conhecer. Os falsos mestres têm sucesso no mundo porque os seus ensinamentos estão adaptados às crenças do mundo. Naturalmente o mundo ouve esses pregadores com prazer. Que tipo de ensinamentos eles vendem então? Que o povo procura comprar? Digam-me, já ouviram? Prosperidade. Mas... por que têm tantos seguidores? As pessoas estão lá a fazer o quê? As pessoas dão dinheiro, vendem casas para dar dinheiro a estas igrejas e tudo mais, a pensar que estão a fazer para Deus. Porque são prometidas outras coisas. Mais fé, cura, milagres. Eles pregam que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir. E às vezes manipulam elas. Não é? Tens um demónio, precisa ser expulso, ou tal e tal pessoa está a sofrer por causa do que fizeste, ou que disseste, ou o que estás a ver. Tipo, compreendem? É maligno. Tem um falso profeta, um mestre americano chamado Kenneth Copeland. Provavelmente nunca ouviram falar. Mas é muito famoso na América. Ele e muitos mais. E se calhar vocês sabem exemplos. Mas eu li acerca da igreja dele e fui ver no site deles o que é que eles dizem sobre nós. Quer pensar, então, o que é que eles estão a vender? Ele tem tantos estádios cheios. Estou a pensar, o que é que está a passar? Deixa-me ver exatamente o que é que se passa com estas igrejas que são gigantescas. Este Kenneth Copeland, segundo o site, o património líquido dele é de 760 milhões de dólares. Este homem. 760 milhões de dólares. Ele lidera o programa de televisão e canal chamado Believer's Voice of Victory, que é gigante dentro do ramo pentecostal americano. O ministério de Kenneth Copeland opera num campo de 1.500 hectares, perto de Fort Worth, no estado de Texas, e lá tem uma igreja, uma pista de aterragem privada, avião, um hangar para os jatos e outras aeronaves do ministério, no valor de 17,5 milhões de dólares. O Copeland reside com a sua esposa Glória numa mansão à beira-lago pertencente à igreja, avaliada em 6 milhões de dólares.
E devem conhecer outros falsos mestres que também vivem do bem. Será que esse é o único? Não é o único, mas é um exemplo que vocês até podem ver no seu próprio site. Há mais um. Tem várias. Muitos e muitos. E mas perguntei-me, como é que alguém, assim, que nós facilmente vemos, isto é um charlatão, mas como é que ele pode desviar tantos? Porque as pessoas não são doentes mentais. As pessoas são normais, como nós. Então o que as faz segui-lo? Que é este o segundo texto, examinar o povo e as suas preocupações. Entrei no site dele, fui ao website dele, cliquei sobre nós e isto é o que eu li. Ok? Vou citar. Olá, estamos muito felizes por teres encontrado o nosso site. Se és como a maioria dos cristãos, queres viver uma vida melhor. Queres melhor saúde, melhores finanças, melhores relações, melhores experiências de vida. Estás cansado de lidar com os mesmos problemas dia após dia, sem soluções? Anseias por algo mais? Anseias por viver uma vida de vitória? Alguma destas coisas soa-te a ti? Estou sem dinheiro. Estou endividado e nunca tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. Estou doente o tempo todo, a minha saúde está fraca ou estou em fase terminal. Luto com medo constante, ansiedade, depressão. Estou a lutar contra um vício e a viver um estilo de vida que sei que não agrada a Deus. Estou a ter dificuldades no meu casamento ou nas relações em casa ou no trabalho. Tenho um grande problema e não sei como alguma vez será resolvido. Sinto que a minha vida não vai a lado nenhum e que não há esperança de mudança. Tenho uma vida razoável, mas sinto que falta alguma coisa. Quero ter uma relação melhor com Deus. Se alguma destas coisas te descreve, sabemos como te sentes. Todos nós já passamos por isso em algum momento, mas temos boas notícias para ti. Porque há sempre esperança em Jesus, em Deus e na sua palavra. No momento em que aceitaste Jesus como Senhor da tua vida, todas as promessas de Deus e o poder de Deus tornaram-se disponíveis para ti, para que possas superar qualquer situação que alguma vez enfrentes. Uau! Eu acho que quase todos os problemas que ele estava a dizer ali, eu se calhar tenho. Tenho ansiedade, às vezes tenho problemas com a minha mulher, estás a ver? Às vezes estou magoado. Uau! Isto é um produto bom! Eu quero! Quantos é que eles estão a vender? Reparam, é ensinamentos mundanos, meios mundanos, ambições mundanas. E às vezes, até quando perguntamos a alguém que pensamos ser crente, pergunta-lhe por que razão são cristãos? Porquê que acreditam em Jesus? Isso mostrará também se realmente estão em Espírito de Deus ou não, ou se estão parte deste povo que procura e tem preocupação em coisas mundanas. Então, estes apóstolos vêm do maligno. Voltando ao nosso texto de hoje, versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Ok? Então, a popularidade ou o tamanho da igreja, programas e eventos e influência não é prova que são de Deus. Ok? Porque uma pessoa que deseja ser popular falará simplesmente em alinhamento com o mundo. Ok? E aquele que procura explicar a verdade, muitas vezes vai ter a desaprovação do mundo. Prontos, finalmente, reparem no versículo 6. Para entender o que é o ensinamento apostólico, o que devemos, então, ancorar-nos, que é a palavra de Deus, dos apóstolos. Que ele diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Parece soar um pouco arrogante. Aquele que não conhece Deus, aquele que conhece Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Mas ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Não é? Eles testemunharam a sua ressurreição e compuseram o Novo Testamento. Então, as pessoas rejeitam conhecer e submeter-se à palavra, normalmente. Não os atrai. Isto não é suficiente. Ok? E muitas vezes mascaram-se por trás de palavras como vamos amar a doutrina de vida. Temos que amar uns aos outros. Não fales da palavra e de doutrina. A doutrina de vida. O amor nos une. Sabem quem disse isto no princípio dos princípios? Para duvidar da palavra de Deus. Deus disse mesmo isso, Eva. Claro que divide. Sempre dividiu. Já desde o princípio. Não é? Assim, como já ensinei antes no capítulo 2, versículos 18 e 27, proteção contra a heresia é através da palavra e do Espírito que nós temos em nós. Ok? Então, o diabo fica feliz quando as pessoas acreditam e adoram num Jesus falso. Fica muito feliz quando procuram coisas do mundo. Isso é uma felicidade. Não tem de se preocupar com ninguém. Porque estão a ver para ele. Procuram coisas do mundo.
Infelizmente, muitos neste último dia que afirmam que Jesus é o seu Senhor, mas baseiam a sua fé em milagres, profecias, expulsar demónios. O nosso Senhor disse que num dia Ele dirá: apartai-vos de vós, nunca os conheci. Em Mateus 7. Ok? Então, aqueles que não são de Deus recusam o testemunho dos apóstolos e procuram acrescentar ensinamentos e experiências. É isso. Tem que ter uma experiência. E se quiseres esta experiência, tens que voltar amanhã. E queres esta libertação? Amanhã. Expulsar demónios? Amanhã. Culto de jejum? Amanhã. Compreendem? Vocês. Não esquece Jesus. Vocês. Isto é o que o mundo ensina. É. E já alguns de vós estiveram nesse ambiente. Sei que sim. Então, tem aqui dois públicos. Aqueles que conhecem Deus e ouvem os apóstolos e o Novo Testamento, a palavra de Deus, e aqueles que procuram experiências e ensinamentos que lhe fazem sentir bem, morais. Não é? Então, prontos. Temos que pensar, nós agora, em examinar tudo o que ouvimos quando saímos deste meio. Testando o pastor e as suas pregações e o povo e as suas preocupações, ok? Espero que isto nos ajude a discernir entre o Espírito da verdade e da falsidade em qualquer lugar que vocês vão, ok? O sino não tocou, parece que estou bem. Vamos orar e cantar o nosso último cântico, ok? Deus Pai, agradamos por nos instruir a discernir o erro, a verdade do erro. Ajuda-nos, Pai, através da sua palavra e do seu Espírito, saber realmente estes textos e aplicar-nos nas nossas vidas, enquanto ouvimos conselhos, pregações, visitamos igrejas e tudo mais. Saber que por detrás de coisas mundanas existe um Espírito maligno. E a sua palavra é somente a verdade. Então ajuda-nos, através do Espírito da verdade, a reconhecer isso e ajuda-nos a arrepender quando nós já caímos como armadilha nesses ensinamentos e relações. Em nome de Jesus. Amém.